Bastidores do Porto está de volta diretamente da Feira Logistic 2024. Final de dia, mas tive a oportunidade de encontrar aqui com um grande profissional da área do Porto, Eduardo Guimarães Assunção. Como é que você está, cara? Tudo bem contigo? Tudo bem, prazer em rever os amigos e rever aí a gente lembra que participou pela primeira vez lá da Intermodal lá em São Paulo. Sim. E aí você vem numa feira aqui em Itajaí e o pessoal fala, pô, a feira ainda vai crescer muito. Eu falei assim, vai crescer porque eu falo sempre, Itajaí é Santos sempre há 15 anos atrás. Perfeito. Então vai crescer muito e o mercado aqui é muito grande, muito promissor. Não, com certeza. É um prazer estar aí. Eduardo, eu já te conheço há alguns anos, tive o prazer de trabalhar na tua equipe uma época, né? A gente tinha um projeto aí de alunos de faculdade, né? Mas eu sempre tive você como um exemplo na área comercial. Se não estou enganado, você foi o primeiro cara que foi desenvolver a área comercial da Marimex quando se tornou alfandegado, não foi isso? Foi, em 1997. A Marimex entrou com o pedido lá de alfandegamento. Saiu aí a licença ali para alfandegar. Sim. Uma área que era uma área dentro do Porto de Santos. Ou seja, todas as áreas de zona primária, você tem automaticamente o direito de ser alfandegado desde que você cumpra as exigências da alfândega, né? E na época a Marimex teve aí esse privilégio de ser um recinto alfandegado no Porto, na época que existiam os TRAs, né? Sim. Que era Mesquita, Colúmbia, Dequimar, e Integral e Eudimar. Exatamente. Eram assim. E ali na época a Marimex entrou com um modelo diferente, porque o mercado sempre viveu muito relacionamento com os despachantes aduaneiros. Certeza. Né? E os despachantes, eles tinham um primeiro momento que ou você operava com a Codesp, com uma série de problemas, né, de 40 e poucos sindicatos, aquela história toda, ou era a Codesp ou era os TRAs. Então os TRAs passavam sempre a ser a primeira opção. E quando entrou a Marimex, e depois na sequência veio ali a Local Frio e outros recintos alfandegados ali dentro de Porto, nós criamos acho que até pela primeira vez aí uma área comercial que eram mais de 20 pessoas e que tinha o principal objetivo ir direto no importador. Perfeito. Levamos lá para a casa do importador, para o interior de São Paulo, para São Paulo. Americana tinha uma filial. Filial em Americana e ia para outros estados, né? E foi uma coisa assim diferente, né? Porque a gente precisava ser diferente. Claro. Mas a tua história no Porto, ela começou na Marimex? Não, começou em 84 na Nautilus, no agente do Lloyd brasileiro. Com certeza. Então tinha muitas coisas, participava da Inter-American Freight Conference pelo Lloyd, Rio de Janeiro. Tinha um amigão meu que me colocou nessa área, que era o Inácio Guzmão, e ele foi presidente do Lloyd durante alguns anos. E ali começou tudo. Conheci a minha esposa na Nautilus, entendeu? Então a minha vida começou ali na navegação mesmo. Mas você saiu, assim, alguma coisa te levou para o Porto, uma oportunidade? Não, você achou, eu quero trabalhar no Porto? Não, eu trabalhava ali com esse colega nosso, a gente era sócio do mesmo clube, jogava vôlei de dupla, não sei o quê. Aí ele convidou para ir um dia com ele para o Rio de Janeiro para jogar vôlei de praia. E aí, entre um jogo e outro, nós fomos até o Lloyd brasileiro. E aí, porra, apaixonei ali de ver o que era o mercado de navegação, né? Que doideira. E foi muito legal. Bom, uma coisa que eu sei que você também é um dos pioneiros foi o NTO, né? Isso já é mais recente. Mais recente, né? Porque depois lá do Lloyd brasileiro, eu fui para a área alfandegada, né? Marimex, Local Frio. Direto. Aí depois Local Frio, sim. Foi 15 anos na Marimex, 8 anos na Local Frio. Aí eu abri a minha empresa, a EGA. Sim. E nós demos o título de NTO, de Non-Terminal Operator, para facilitar o entendimento. Claro. Nós estamos por recintos alfandegados em todo o Brasil, da mesma forma que o NVO está para uma companhia aérea ou para um armador. Perfeito. E a coisa vem andando muito bem. Hoje a empresa já fez 16 anos desse modelo. 16 anos. Está em praticamente todos os portos nacionais? Então, desde Vila do Conde até Rio Grande, com parcerias com os principais recintos alfandegados, movimentando uma média de 50 mil TEUs por ano.
Olha isso, Então, maravilha. 100 e poucos funcionários, mas legal, muito trabalho, né? Não, sem dúvida. E sempre inovando, né? A gente tem uma característica de inovação, de criatividade. Eu sempre falei, eu sou muito ruim para executar, mas para criar, até o banheiro motiva, né? Mas eu acho que um dos focos que a EGA sempre teve foi a questão do atendimento, né? O atendimento ao cliente com vocês. Eu sei porque eu trabalho hoje, além do Bastidores do Porto, represento a Gesbec. Que é um dos Vocês né? são um dos clientes nossos lá. Fiquei até chateado, porque achei que eu ia ter a oportunidade de levá-lo para lá. Não, mas já era cliente. Né? O Ricardo sempre fala muito bem de você, por essa parceria de tantos anos. E uma coisa que a gente percebe, a EGA ela tem uma atuação junto aos clientes finais, que no final a gente quase não fala com o importador. Né? Vocês têm uma central de esclarecimento, vamos dizer assim, para o cliente. Né? O nosso papel ele é bem focado na área de vendas, né? O relacionamento com o cliente, Sim. na parte de inteligência de mercado, pré-venda, visitas, pós-venda, negócio com o cliente. A parte operacional, ela fica por conta do nosso parceiro operacional. Perfeito. É ele quem executa, é ele quem define os equipamentos melhores, poderia claro. ser. E a gente, nessa peregrinação toda atrás de novos negócios, a gente busca as principais informações para que uma operação possa acontecer contente do cliente. Então, pela característica do cliente, a gente identifica quais os terminais que melhor poderia atendê-los, levamos o cliente até o recinto alfandegado e ali ele identifica que tipo de carga, movimentação, como deve ser feita, equipamento. Claro. E dali para frente a operação o nosso parceiro executa e a comercialização ela é feita por nós. E é um ganha-ganha, sabe? Porque é difícil você encontrar negócios que os dois ganhem, né? Você tem um cliente que tem uma empresa que está... Eu fiz 40 anos de comércio exterior agora. Você tem uma empresa que está há 40 anos com experiência numa atividade que defende os seus interesses perante o recinto alfandegado. Sim. E você tem do outro lado o recinto alfandegado, que nos vê em algum momento até como um dos principais clientes dele, claro. Que a gente agrupa esses pequenos e médios clientes. E nós estamos no meio desse mercado que é soma dos dois lados interesses que trazem o melhor para os dois mesmo, né? Sem dúvida. Então deu bastante certo a nossa ideia e bastante feliz. Você sabe que hoje o NTO ele se tornou um pouco mais até popular, né? Porque a gente sabe que o pequeno importador não tem muitas vezes poder de argumentação financeira, né? Então... uma preocupação nossa era como apresentar esse modelo de negócio para o mercado, né? Sim. E aí, conversando com algumas figuras, como o Ives Gandra Martins, né, jurista e tal, como é que eu monto a empresa, e surgiram algumas ideias como, por exemplo, uma CVC. Né? Você pode comprar passagem direto na Latam, mas às vezes na CVC você encontra oportunidades de passagem não só mais baratas, mas de alguém que te põe a passagem, Sim. E mais o hotel e mais o carro, agrega outros serviços e te vende um pacote de oportunidades, né? E que você não precisa ir atrás de tudo, ele vai lá e busca para você as opções. Né? Então é um modelo parecido com esse. E aí você tem outros, né? Tem o Ticketmaster, por exemplo. O Ticketmaster, o cara ele sabe que ele está pagando um pouco mais. Nós temos clientes que ele sabe que ele está pagando um pouco mais para nós do que pagaria para o terminal. Mas talvez no terminal ele não encontrasse um caminho de relacionamento como ele tem com a gente. Né? Perfeito. Então é um ganha-ganha efetivo aí. Eu tive uma oportunidade de conversar com um grande amigo que trabalha hoje na Autoridade Portuária de Santos, comentando que o Museu do Porto foi reinaugurado depois de um ano e não tem tido visitas. E aí eu propus para ele visitas técnicas. Eu acho que aquela ideia, quando o cliente muitas vezes deve te perguntar, pô, Eduardo, eu quero conhecer o Porto. E a gente sabe que você montar uma logística de visita a um terminal portuário às vezes é um problema, porque você tem que alugar lancha, aí tem que fazer o almoço. E aí surgiu uma oportunidade, eu fiz um projeto para ele, da gente ter um ônibus saindo de São Paulo, onde você não precisa pegar uma lancha inteira, você não precisa pegar um ônibus inteiro, nem uma van inteira. Você vai embarcar num ônibus no Jabaquara e vai fazer a sua visita técnica, fazendo a reserva da sua passagem. Entra no ônibus, vem a Santos, faz a visita.
Nós vamos divulgar isso oportunamente aí. Parabéns pela iniciativa. E eu estou tentando, inclusive, com o Alfândega, que ele franqueie também acesso ao Alfândega. Porque o Alfândega é um prédio tão bonito, né? Eu tenho a honra de ter uma placa de bronze de homenagem aos 50 anos do prédio da Alfândega, quando meu pai ainda era o delegado da Receita. Né? E aí eu falei recentemente com o pessoal da Alfândega, eu falei, poxa, a Alfândega tem um prédio tão bonito, tão histórico. Quando o cliente se pretende vir a conhecer o Porto de Santos, a gente sabe que isso é muito comum pedirem, ele tem que vir, mas conhecer realmente atividades portuárias e não simplesmente a Bolsa do Café, com todo o respeito que eu tenho à história do café no mas Porto. faz parte. Né? Mas é um dos pontos. Claro, Nós temos o prédio da Alfândega, temos o Museu da Codesp, que está muito bom. Para quem tiver a oportunidade de descer sozinho e conhecer o Museu da Codesp, da atividade portuária. E assim, como o Eduardo fala, que nós temos que ter essa oportunidade de trazer o cliente para perto da atividade, né? Bastidores do Porto está anunciando aí essa visita técnica ao Porto de Santos, e eu estendo isso também aos clientes da EGA, né, que façam essa percepção de que não é mais necessário, você tem que agendar com o terminal portuário, vai ter que apresentar seus documentos e fazer a visita através dessa empresa de turismo. Mas está aberta a visita técnica a partir de agosto, quando as aulas voltam, mas para alunos de faculdade, mas não só para os alunos, para todos que trabalham na atividade, né? Eduardo, primeira feira aqui em Balneário Camboriú, você já tinha participado em Itajaí? Itajaí, só como visitante? Itajaí já numa outra feira. Isso. E depois em Joinville só como visitante. Só como visitante. O que você achou desse primeiro dia de evento? É o que eu falei logo no início. Eu acho que é o começo de uma feira. Claro que ela não tem ainda o tamanho de uma intermodal. Claro. Ninguém acho que tinha essa expectativa de encontrar isso, mas se encontrou uma estrutura muito bacana. Sim. Muito legal. Sim. Né? Nós investimos num stand bacana, grande, porque nós temos hoje quase 50% do nosso negócio. Faturamento vem da região sul. Olha isso. Vem dos portos de Itapoá, sim, de São Francisco, de Itajaí e de Navegantes. E recentemente, assim, com bastante prazer aí, a gente vem conseguido fazer bastante negócios em Imbituba. Né? Muito bom. Tivemos um ano passado um ano de início dessas reinício, né? Imbituba já foi um porto bastante movimentado, sim, na época de CSAV lá atrás, né? Exato. E aí hoje eu tenho falado para alguns clientes uma frase de um amigo meu que ele fala assim: se você quer viver 10 minutos só de euforia, você opera com qualquer porto menos Imbituba. Mas se você quiser viver uma década de sucesso com seus clientes, vai entender o quanto Imbituba é importante hoje para os portos de Santa Catarina, porque se você não tem navio que ele tenha onde operar em Navegantes, navio que não pode operar em Itapoá para container, a única alternativa que você teria hoje é Imbituba. Imbituba. Então há muitas críticas sempre no início. Mas pô, Imbituba, estava lotado o terminal. Claro que estava lotado, ele estava querendo atender todo mundo para poder resolver um problema de superlotação. Teve navios que foram descarregar carga no Uruguai. Olha isso. Entendeu? O navio pode fazer isso. Sim. Se está lotado o porto, ele vai fazer o quê? Vai ficar boiando? Não pode deixar o navio então, parado. Imbituba surgiu num momento difícil, né, de paralisação de algumas operações ali de navegantes e congestionamento, né? Sim. Acabou mesmo colapsando o sistema, que já estava anunciado e isso ia acontecer mesmo, né? Quando o Itajaí parou, a operação IPM foi para Itapoá. Perfeito. E levou vários armadores para lá e lotando lá também. Alguns outros armadores, um HMM e a PIL ali na MSC, já em Navegantes. Então estava claro que teria que surgir alguma coisa. Só que essa alguma coisa tinha que ser em Santa Catarina por conta dos benefícios fiscais. E qualquer um que conheça um pouquinho dessa nossa área, né? E com 40 anos de experiência, dava para a gente perceber que mais 6 meses, um ano, ia colapsar mesmo. Então a gente conseguiu fazer bastante coisas ali, bastante negócio. Eu parabenizo sempre a Santos Brasil, é o nosso principal operador portuário hoje no Brasil. Sim. A gente opera com todos eles, claro, com Deep World, com outros. Mas tem que também, às vezes, criticar quando precisa ser criticado, mas tem que elogiar aqueles que têm coragem de arriscar também. E arriscaram pensando no cliente, no importador. Sem dúvida. Entendeu?
E assim, mas o problema é do armador, o problema é do porto, o problema é navegante. Não, o problema é conjuntural. Né? Não tinha como atracar. Então, tem que pensar nessa possibilidade que surge e colaborar, né? De uma forma que todo mundo acaba ganhando. E é o que a gente está vendo. Passou já 8 meses, o porto já está recebendo de novo quase 1.000 contêineres por semana. Linhas novas que estão surgindo aí, vai aumentar ainda mais o volume, com certeza isso vai acontecer. Sim. E aí depois, quando os outros portos voltarem ao normal, aí é mais um porto que vai participar. Você, quando fala voltar ao normal, mas a gente sempre teve esse ciclo de transição entre quais são as importâncias de cada terminal, de acordo com a política que acontece hoje no mercado. Né? Então, um entrave num porto acaba beneficiando o outro. Uma vez eu escrevi uma matéria, acho que uns 25 anos, uma revista que a matéria chamava Cada Um no Seu Lugar. Porque naquela época estava se misturando muito as coisas. Os despachantes que faziam serviço de despacho passaram a fazer também frete internacional. O frete internacional começou também a oferecer armazenagem. O cara da armazenagem também começou a fazer transporte. E o cara do transporte falou, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o transporte da carga solta, do contêiner, transporte de balão, qualquer coisa assim. E aí você começa a ver depois de cada uma dessas áreas, você pega um pier. Tem piers no Brasil que eles, 90% dos seus resultados, 70%, para não exagerar, vem da armazenagem, não é da operação portuária, de carga e descarga. E dá para entender porque tem uma receita fantástica de armazenagem. Sem dúvida. Né? Aliás, se desse todo complexo alguém tem uma receita melhor, quem armazena. Sim. Então acaba subsidiando. Então você vê agente de carga que faz frete até negativo para poder ter alguma vantagem da armazenagem. E assim com todos, não é uma crítica a cada um individualmente. Mas precisa ser visto, essa matéria da época mostrava um pouco disso. Se não tiver a coisa bem orquestrada, e as coisas não são orquestradas por um só, então você tem uma autoridade portuária, ela olha o condomínio dela, né? Os condôminos. Ela não olha o que faz o despachante, ela não olha o que faz o importador, ela olha o que faz os terminais. Né? Claro. Então, se os terminais, alfândega, não começarem a olhar pelo risco do que é uma superlotação, e o armador, se não tiver onde descarregar o navio dele, ele vai para outro lugar, não vai ficar lá. Perfeito. E quando o armador sai de um determinado lugar, você acaba com o complexo inteirinho. Nós tivemos essa experiência em Santos. Né? Já tivemos, por isso que eu falo que aqui é 15 anos depois do que a gente já viveu em Santos. Exato. Então, se você tiver em Santos, a média sempre foi 35%, 40% de retenção do que chega. Você vê portos no Brasil com 90% de retenção, 85%. O que vai acontecer? Sucumbe a zona secundária. Perfeito. Se sucumbir a zona secundária, o porto para. Ele não consegue atender tudo. Você imagina se Santos, de repente, as áreas de retroárea ou de zona secundária, se elas falarem, vamos ficar 15 dias sem tirar a carga dos portos? Não trava. Trava tudo. E trava em Itajaí, trava em qualquer lugar. Então, é de tão importância a existência da zona secundária que todo mundo tem que tomar cuidado com isso. Claro. Alfândega, autoridade portuária, o próprio pier. Né? Sem dúvida. Então, tem que ter. Eu falava, não dá para entender às vezes como é que um pier não tem parceria com uma zona secundária ali. Né? Tá lotado, eu também sempre pensei nisso. Porque você tem atividades que são predominantemente de desova, por exemplo, que você fazendo na operação portuária não tem muito cabimento. Né? E aí que você vê a inteligência de alguns operadores. Você pega, por exemplo, a Santos Brasil mesmo lá em Santos, ele tem uma zona secundária, tanto em Santos como no Guarujá. Sim. Que era a antiga Mesquita. Que é Mesquita. Eu acho que amanhã eu teria o prazer de entrevistar aqui na Logistique José Roberto França de Mesquita Filho, que hoje trabalha com o lacre eletrônico da Monitor, né? Que eles desenvolveram, e que permite hoje, inclusive, que a alfândega autorize a remoção do container do costado sem a necessidade de um fiscal da alfândega fazer o trânsito da DTA. Ele já vai com o lacre eletrônico. Então isso é uma inovação que tem acontecido nos últimos tempos. A GESBEC teve a oportunidade de fazer um plano piloto desse modelo. E eu amanhã quero ter o prazer, de repente, de conversar com o Zé Roberto e Mariene aqui na Logistique. Edu,
Mais uma vez, obrigado pelas tuas palavras aí. Você sabe que é um cara que eu falei, eu tenho que registrar no Bastidores do Porto a história de muitos profissionais antes que eles se vão, enquanto estão vivos, né? Porque é muito ruim a gente depois ter que falar da história de alguém que viveu, você 40 anos de atividade. Alguém contar a nossa história, né? Vai contar errado. Então eu prefiro entrevistar enquanto o pessoal está vivo, né? E eu acho muito bacana que a gente tenha essa oportunidade de se reencontrar, sempre com muito carinho. Cara, foi um prazer. Obrigado. Parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho. E conta com a gente sempre. E Logistic 2025 garantido já aqui? Com certeza. É isso aí. Já está fechado. Maravilha. Então, o Bastidores do Porto volta ainda amanhã com mais entrevistas, mais entrevistados e expositores, ok? Como a EGA, vamos fazer algumas tomadas lá do stand da EGA, que está muito bonito por sinal. Sempre feito com muito capricho. Tá bom, gente? Muito obrigado e boa noite a todos. Bastidores do Porto, onde tudo vai rolar. Histórias de sucesso você vai encontrar. Network, informação, oportunidade.